Então, vamos lá iniciar a aula de hoje. E aí hoje, o assunto que eu separei para vocês foi o assunto de sistema métrico, certo? É um assunto recorrente em questões do Enem e que também aparece não de forma explícita, mas de forma integrada, né, em diversas questões de física, de química, de biologia, beleza? Então, como vocês já devem saber, né, o sistema métrico é aquele que tem como base o metro como unidade de comprimento, beleza? Então, ele pode ser chamado de sistema métrico decimal, certo? E decimal porque os seus múltiplos e submúltiplos, a gente pode converter a unidade central em múltiplos e submúltiplos apenas fazendo operações de multiplicação de números com base 10, certo? Então, eu posso converter os múltiplos multiplicando ou dividindo por potências de base 10, beleza? Então, como vocês já devem saber também, é, o sistema utilizado, né, o sistema que unificou as unidades, né, na física, na ciência, que a gente chama de SI, né, ou Sistema Internacional de Unidades, ele tem como base o metro também como unidade de comprimento, beleza? Então, esse sistema, às vezes a gente se refere a ele também como sistema MKS, beleza? Porque aqui ele indica que o metro é a unidade padrão para comprimento, o K significa que o quilograma, que a gente abrevia como kg, né? Ele é a unidade padrão de massa e o S vem de segundo, beleza? O S vem de segundo, que é a unidade padrão de tempo, beleza? Então, sempre que a gente falar de sistema internacional de unidades, a gente está falando do sistema MKS, beleza? E um detalhe importante é que dentro desse sistema, o quilograma ele é a única unidade padrão que ele é um múltiplo da unidade de uma unidade, né? O quilograma ele é um múltiplo da unidade grama, né? Então a gente tem a unidade grama e o quilograma ele é um múltiplo do grama. Então o quilograma é a única unidade onde isso acontece no sistema MKS, beleza? O metro é a unidade principal de comprimento e o segundo é a unidade principal de tempo. Beleza? Então, sabendo isso, um resumo bem breve que a gente fez aqui, né? O objetivo dessa aula é lidar com certas conversões no que diz respeito a conversões de unidade de comprimento, de área e de volume. Beleza? Então, começando pelas unidades de comprimento, o que é que a gente vai ter? A gente sabe que no SI, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade principal de comprimento vai ser o metro, beleza? Então a gente vai construir uma tabela onde a gente vai ter os principais múltiplos e submúltiplos do metro, beleza? E vai aprender a fazer algumas conversões nesse sentido, de unidades de comprimento, beleza? Então, o que é que a gente faz? Inicialmente, para iniciar essa conversão, a construção dessa tabela, a gente vai colocar no centro sempre o quê? Sempre a unidade padrão, beleza? Que nesse caso aqui é o metro, tranquilo? À direita, a gente vai colocar os submúltiplos do metro e à esquerda, a gente vai colocar os múltiplos do metro,
beleza? Então aqui, completando essa tabela à direita, a gente vai ter, depois do metro, a gente tem o decímetro, que a gente abrevia como dm, depois do decímetro a gente vai ter o centímetro, e depois do centímetro a gente vai ter o milímetro, beleza? Então vão ter três múltiplos, três submúltiplos para a direita e três múltiplos para a esquerda do metro também, beleza? Então, para a esquerda, a gente vai ter o decâmetro, que a gente abrevia como Dan. A gente vai ter o hectômetro, que a gente abrevia como HM. E a gente vai ter o quilômetro, que a gente abrevia como KM. Beleza? Então, o que é que a gente faz aqui? O lance é que o metro é nossa unidade padrão, beleza? Então, nas conversões, utilizando essa tabela, a cada casa que a gente pular para a direita, a gente vai sempre multiplicar por 10, beleza? Então, cada casa andada para a direita, a gente multiplica por 10, certo? Poderia ser daqui para cá também. E cada casa que a gente anda para a esquerda, a gente divide por 10, beleza? Então, aqui, dividir por 10, eu prefiro colocar assim, ó, multiplicar por 10 a menos 1, beleza? Dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 1, beleza? Então, o que é que a gente tem? Se a gente andar a casa para a direita, eu vou ter uma multiplicação por 10 a cada casa que eu andar, beleza? E se eu andar para a esquerda, eu vou ter uma divisão por 10 a cada casa que eu andar também, beleza? Então é dessa forma que a gente pode converter, multiplicar por 10 a menos 1 aqui. Então é dessa forma que a gente pode converter uma unidade na outra, beleza? Então, só a título de informação, beleza? Aqui à direita do metro eu tenho os submúltiplos e à esquerda do metro eu tenho os múltiplos do metro, né? Então, só reforçando aqui, a gente vai ter o m, que é a unidade principal, que é o metro, beleza? O dm significa decímetro. O cm significa centímetro. E o mm significa milímetro. Beleza? Milímetro. Esses são os submúltiplos do metro. Já para a esquerda, a gente vai ter o DAM, D-A-M, que significa o decâmetro. Decâmetro. O HM, que é o hectômetro. E o km, que é o nosso famoso quilômetro com Q. Quilômetro. Beleza? Então, assim, uma dica, quando a gente escreve quilômetro, esse K que a gente escreve na frente do M, né, que equivale à potência de 10 à terceira, ele nunca é um K maiúsculo, tá? Então, quando a gente escreve quilograma, por exemplo, que é kg, tanto o K quanto o G, a gente escreve com letras minúsculas. E para o quilômetro também, tanto o K quanto o M, a gente também escreve com letras minúsculas, beleza? Então, é um erro muito comum algumas pessoas escreverem assim, ó, o K grande e o M pequeno para indicar quilômetro, o que é uma coisa errada, beleza? Tanto o K quanto o M, eles são, eles são minúsculos, tranquilo? Então, só reforçando aqui, para a direita, desculpem aí o cachorro,
Para a direita, a gente vai ter os múltiplos do metro, né? Os múltiplos do metro. E aqui, o decímetro, centímetro e milímetro são os Deixa eu escrever mais bonito aqui. Ou menos feio, né? Os submúltiplos de quem? Dele mesmo, do metro. Beleza, tudo tranquilo, suave, som e transante. Então, bem tranquilo, né? Se a gente colocar aqui um exercício simples, que seria fazer o seguinte. Um exemplo, na verdade, né? Colocar aqui espremidinho. Se a gente quiser, por exemplo, converter 12,6 quilômetros em centímetros, certo? Como é que a gente faria? Então, 12,5 quilômetros em centímetro, uma das formas de fazer, que eu expliquei na aula passada, é fazer aquela questão da eliminação através das frações, né? Mas, utilizando essa tabela e esse método que a gente está aprendendo agora, é só verificar aqui, ó, que o quilômetro ele está aqui, beleza? E a gente quer converter quilômetro para metro, beleza? Então, lembrando que a cada casa deslocada para a direita, em unidade de comprimento, eu multiplico pelo fator 10, né? Então, de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 10. De hectômetro de quilômetro para decâmetro, eu multiplicaria por 10 ao quadrado, e de quilômetro para metro, como eu tenho aqui uma, duas, três casas, né? Eu multiplico por 10 elevado a terceira, que seria 1000, né? Então aqui basta multiplicar por 10 para metro, né? Para metro seria, entendi agora. Para metro seria multiplicar por 10 a terceira. Mas o problema pede para que a gente converta quilômetro para centímetro, né? Então aqui seria 10 a terceira, para decímetro 10 a quarta, para centímetro 10 a quinta. Então, para converter quilômetro para centímetro, basta multiplicar por 10 elevado à quinta centímetros. Beleza? Só que essa resposta aí, ela não está tão legal, né? Ela não está transante, porque o número que está multiplicando a potência de 10, ele não está entre 1 e 10, né? E isso fica um pouco feio, porque significa que o número não está em notação científica. Então, como é que a gente coloca esse número para a notação científica? Para que esse 12,6 esteja entre 1 e 10, ele vai ter que ser transformado para 1,26, beleza? E como o número diminuiu, essa potência aí ela vai aumentar em uma unidade, beleza? E agora sim, o número ele está totalmente transante, né? Está em notação científica. Se eu quiser representar esse número em representação decimal, ele ficaria igual a 12,6. Aqui eu pulei uma casa, né? E falta mais 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4. Isso aqui em centímetros, ou seja, 1.260.000 centímetros. Beleza? Então, eu posso representar esse meu número em notação científica, certo? Que é essa forma aí que está destacada em amarelo, e eu posso representar o meu número em formato decimal, que é
essa forma aí que eu destaquei agora em azul. Beleza? Nível mel na chupeta, né? Mais fácil do que dar tapa em bebo, né? Muito tranquilo. Então vamos lá. Nessa segunda parte aqui, a gente vai continuar vendo algumas conversões interessantes, mas agora a gente vai ver conversões de área. Beleza? Então, o que a gente tem é o seguinte. Perdão. Se a unidade padrão para comprimento no sistema métrico é o metro, beleza? No SI também, a unidade padrão para a área vai ser o metro quadrado, beleza? A gente lê isso aqui como metro quadrado. Beleza? Então vamos lá construir novamente aquela tabelinha da gente. Tranquilo? Então, primeiro, no centro a gente coloca sempre a unidade principal, que nesse caso é o metro quadrado. Para a direita a gente vai colocar os submúltiplos e para a esquerda a gente vai colocar os múltiplos do metro. Beleza? Então, para a direita aqui a gente vai ter o decímetro quadrado, vai ter o centímetro quadrado e vai ter o milímetro quadrado. Beleza? Para a esquerda, a gente vai ter o decâmetro quadrado, a gente vai ter o hectômetro quadrado e a gente vai ter o quilômetro quadrado. Beleza? Então, a gente destaca aqui a unidade principal, que nesse caso é o metro quadrado, e como a gente tá lidando agora com área, para cada casa que eu me deslocar para a direita, eu vou multiplicar pelo fator 100, que equivale a 10 ao quadrado. Beleza? Porque eu vou estar em duas dimensões, né? Então, seria equivalente, entre aspas, a 2 vezes, seria equivalente ao comprimento vezes comprimento, né? Então, quando é comprimento, a gente multiplica por 10, e quando é área, a gente multiplica por 10 ao quadrado. Beleza? Já se a gente quiser fazer alguma conversão andando para a esquerda, se para a direita a gente multiplicou por 10, para a esquerda a gente multiplicou por 10 ao quadrado, para a esquerda a gente vai dividir por 10 ao quadrado. Beleza? E dividir por 10 ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2, beleza? Eu prefiro fazer assim dessa forma porque a gente já tem os números todos em formato de notação científica. Tranquilo? Então, para a direita, a gente multiplica por 10 ao quadrado e para a esquerda, a gente divide por 10 ao quadrado. Tranquilo? Então, dentro dessas unidades de área, eu queria destacar para vocês duas unidades importantíssimas. Duas unidades importantíssimas, que são essas aqui, ó. O decâmetro quadrado e o hectômetro quadrado. Beleza? Eu não vou repetir aqui como a gente fez lá na questão de comprimento, mas o mm seria um milímetro quadrado, o cm centímetro quadrado, dm decímetro quadrado, metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Beleza? Então, destacando aqui, uma coisa importante é que o decâmetro quadrado, ele recebe um outro nome,
quadrado. Ele recebe um outro nome que em unidade de área ele se chama de área, beleza? Que a gente abrevia como um A apenas, beleza? Então, um decâmetro, um, de, opa, um decâmetro quadrado equivale a um área, beleza? E outra coisa, outra unidade importante é esse HM, que é o nosso querido hectômetro quadrado. Beleza? E o hectômetro quadrado, ele tem um outro nome bonito, que ele se chama de hectare. Beleza? E o hectare a gente abrevia como H minúsculo, A minúsculo. Tranquilo? Então são duas áreas muito comuns utilizadas em medição de terrenos, por exemplo, né? Então, às vezes a gente vê uma notícia, eu estou vendendo um terreno de não sei quantos hectares quadrados, ou de hectares quadrados não, na verdade, hectare, né? De não sei quantos hectares, ou de não sei quantos foram desmatados, não sei quantos hectares da Amazônia, entende? Então, um hectare ele é a mesma coisa que um hectômetro quadrado. Beleza? Então, só colocando aqui, um hectômetro quadrado é igual a um hectare. Beleza? Então, fica aí para vocês anotarem essa, essa coisa aqui que é bastante importante vocês terem em mente. Beleza? Um hectômetro quadrado é um hectare e um decâmetro quadrado equivale a um are. Beleza? Mas beleza, professor, e como é que eu transformo isso para metro? Beleza? É muito fácil, é só usar aquela regra que a gente pode andar para a direita ou para a esquerda e cada casa que a gente anda, a gente multiplica pelo fator 10 ao quadrado, ou multiplica ou divide, né? Então, daqui a gente vai descobrir o seguinte, ó. Se eu quiser se eu tiver aqui um hectômetro quadrado, que equivale a um hectare, HA. Então, se eu andar para a direita aqui até chegar em metro, né, eu vou ter que de hectômetro quadrado para decâmetro quadrado eu multipliquei por 10 ao quadrado. E se eu andar mais uma casa para chegar em 10 ao quadrado, eu vou multiplicar de novo por 10 ao quadrado, né? Vai ficar 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado metro quadrado, beleza? Porque de hectômetro quadrado para metro quadrado eu pulei aqui duas casas, né? E cada casa dessa eu multipliquei pelo fator 10 ao quadrado. Então, aqui eu sei que um hectare ele vale 10 elevado, ele é a mesma coisa que 10 elevado à quarta metro quadrado. Beleza? E fazendo a mesma coisa para o decâmetro quadrado, que é o are, né? Eu vou ter que are, ele vale, no caso aqui eu estou em decâmetro quadrado para metro quadrado, como eu estou indo para a direita, eu vou multiplicar apenas pelo fator 10 ao quadrado. Beleza? Então, fica aí uma dica para vocês terem em mente, beleza? Isso aqui pode até pode até não ser tão comum aparecer, mas é uma carta na manga que vocês têm a mais de perceber essas unidades que estão por trás do decâmetro quadrado e do hectômetro quadrado. Beleza? Então, aqui eu poderia dizer também
que 1 metro quadrado, 1 metro quadrado, ele equivale a 10 a menos 2 ARE. Beleza? Eu poderia ter isso aqui também. No caso aqui de metro quadrado, se eu for para a esquerda, né, eu multiplico por um fator 10 a menos 2. E se eu for para a esquerda de novo, eu multiplico por menos 2 de novo, né? Então, uma outra forma de representar isso aqui é dizer que 1 metro quadrado, ele equivale a 10 a menos 4 hectare. Beleza? Posso ter esse tipo de representação também. No caso aqui do ARE, eu só vou tirar a unidade e vou colocar o símbolo dela, que é o A minúsculo. Beleza? Então, eu posso ter... Deixa eu escolher outra cor aqui. Um verde. Eu posso ter isso aqui também, beleza? Se eu quiser converter de metro para hectare, de metro quadrado para hectare ou de metro quadrado para are, e eu utilizo essa destacada em azul, que na verdade é a mesma, né? Se eu quiser converter hectare ou are para metro quadrado. Beleza? Então vamos agora para o terceiro ponto da aula, que são as unidades de volume. Beleza? De volume. Beleza? Então, se a de comprimento foi metro, a de área vai ser metro quadrado e a unidade padrão de volume vai ser o metro cúbico. Beleza? A gente lê isso aqui como metro cúbico. Beleza? Então, vamos lá, construir a tabelinha das unidades de volume. No centro aqui, eu vou ter o metro cúbico. Para a direita, eu vou ter os submúltiplos do metro cúbico, né? Que vai ser o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Para a esquerda, eu vou ter os múltiplos do metro cúbico, né? Que vai ser o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. E aqui mesma coisa. Se eu destaco aqui a unidade central, e se eu quiser caminhar para a direita, como agora é volume, né? Eu vou multiplicar por um fator que equivale a 10 à terceira, ou 1000, né? E se eu quiser andar para a esquerda, para cada casa, eu vou dividir por 1000, né? Que equivale a multiplicar por 10 a menos 3. Beleza? Então, sempre isso. Para a direita, eu multiplico pelo fator e para a esquerda, eu divido por esse mesmo fator. Tranquilo? Uma coisa importantíssima para você destacar nessas conversões, vou até colocar aqui, importante demais. Uma coisa para se destacar nessas conversões de unidade de volume, né? Que muitas vezes a gente utiliza o metro, apesar do metro cúbico, né, ser a unidade padrão no Sistema Internacional de Medidas, a unidade usual, digamos assim, que a gente mais utiliza no cotidiano é o litro, né? Então, o que é que a gente vai ter que memorizar? É isso aqui, ó, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Beleza? Então, isso aqui é bem importante. Ou 10 à terceira, né? Ou 10 à terceira litros. Tranquilo?
Então, daqui eu tenho eu posso tirar algumas conclusões, beleza? Vê, se eu tenho aqui 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico, beleza? Então, se eu dividir, deixa eu ver aqui como é que eu fiz. É isso mesmo. Se eu dividir os dois lados por 1.000, vê, eu vou dividir toda essa equação aí por 1.000, beleza? Então, vai ficar aqui 10 a terceira vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a 0, né? Então, aqui sobra 1 litro, que 1 litro é igual a, se eu multiplicar 1 vezes 10 a menos 3, eu vou ter 10 a menos 3, né? 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Beleza? Então, eu posso destacar isso aqui. Eu posso destacar destacar de outra cor, colocar verde. Posso ter aqui, ó, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E eu posso ter em mente também, através de algumas artimanhas aqui matemáticas, né, de algumas operaçõezinhas, eu posso dizer que 1 litro vale 10 a menos 3 metro. Beleza? Então, é isso, né? Sabendo então que 1 litro vale 10 a menos 3 metros, se eu continuar dividindo, isso por 1.000, então eu vou ter o seguinte, ó. Se eu dividir por 1.000 aqui e dividir por 1.000 aqui também, multiplicar por 10 a menos 3 nos dois lados, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui 1 vezes 10 a menos 3, né? Litro. Vou colocar 1 não, vou colocar só 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 litro. Vai 1. 1 vezes 10 a menos 3. Beleza? Eu tive aqui 1 litro dividido por 10 a menos 3. Então, ficou 1 vezes 10 a menos 3. Beleza? E se eu multiplicar aqui 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, vai ficar 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, né? Metro cúbico. Então, lembra que esse prefixo aqui, o prefixo 10 a menos 3, ele equivale ao prefixo mille, né? Ou seja, dividir por 1.000, né? Então, aqui eu vou ter 1 ml, que significa 1 mililitro, né? 1 ml é 1 mililitro, ou seja, é 1 litro dividido por 1.000 partes. Aqui eu vou ter 1 ml. E aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 6 metros cúbicos. Beleza, só que ainda isso aqui não está num formato não tão transante ainda, né? Eu quero converter, na verdade, esse 10,6 metros, 10 a menos 6 metros cúbicos em centímetros cúbicos, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente volta para aquela tabela lá, né? Vê, se eu quero converter metro cúbico
metro cúbico para centímetro cúbico, eu tenho aqui, ó, 10 a menos 6 metros cúbicos. Se eu quiser converter isso para centímetro cúbico, então percebe aqui, ó, que eu vou multiplicar por, eu estou aqui, né, um metro cúbico, eu vou multiplicar por 10 a terceira, e depois eu vou multiplicar por 10 a terceira de novo, né? Ou seja, eu vou multiplicar por 10 elevado à sexta. E isso aqui vai me dar um valor, se eu multiplicar isso aqui por 10 à sexta, isso aqui vai me dar um valor em centímetro cúbico, né? Então aqui, 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado à sexta é 10 elevado a zero, né? Então a gente descobre que 10 a menos 6 metros cúbicos nada mais é do que um centímetro cúbico. Beleza? Depois vocês refazem essa continha com calma para compreenderem caso não tenha pego a jogada aqui. Eu tinha 10 a menos 6 metros cúbicos e aí, para converter para centímetro cúbico, eu andei duas casas e cada casa dessa que eu andei eu multipliquei pelo fator 10 à terceira, né? Então, se eu multiplicar 10 a menos 6 por 10 à sexta, eu deixo de ter um valor em metro cúbico e passo a ter um valor em centímetro cúbico. Beleza? Então, voltando para cá, o que é que a gente descobriu? Que 1 ml, 1 mililitro, nada mais é do que 10 a menos 6 metros cúbicos. E 10 a menos 6 metros cúbicos equivale a 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico. Beleza? Então, vou destacar isso aqui também de verde. Muitos alunos têm muita dificuldade em decorar essas conversões, tá? Mas aí não precisa decorar todas as conversões possíveis. Perceba que através dessa primeira afirmativa, né, que 1 metro cúbico vale 1000 litros, a gente chegou a todas as outras, beleza? A gente chegou nessa, que 1 litro vale 10 a menos 3 metros cúbicos, e chegou nessa daqui também, que 1 ml vale 1 centímetro cúbico, ou 1 centímetro cúbico vale 1 ml. Beleza? Então, não precisa decorar tudo, obviamente, se você memorizar, seria ótimo, porque aceleraria, né, muito mais a velocidade, você teria mais velocidade na resolução de alguns exercícios, mas caso você tenha dúvida, é só usar o seu raciocínio de uma forma mais ampla, utilizando essa tabela aqui que a gente construiu, para chegar na conversão da unidade que você quiser. Beleza? Então, para destacar aqui, nesse importante, vale destacar que 1 metro, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico vale 1000 litros. Vale destacar que 1 litro vale 10 a menos 3 metros cúbicos, né, que é consequência dessa equação aqui de cima, e que 1 mililitro, que é 1 ml, vale 1 centímetro cúbico, beleza? Isso daqui, marcado em amarelo à esquerda, é uma coisa que é importante você ter sempre anotado aí e memorizado de tantos exercícios que você fizer, né? Eu creio que quanto mais você exercita essas conversões, mais você vai internalizar e vai conseguir memorizar, mesmo internalizar essas três propriedades de conversão. Beleza? Então, por hoje é isso. Na parte de conteúdo, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, beleza? Eu vou disponibilizar o PDF aqui para vocês baixarem dessas anotações. Se tiverem dúvida,
Pegue essa aula e refaça algumas passagens que eventualmente você não tenha compreendido, beleza? E no próximo tópico, que eu vou deixar gravado aqui para vocês também, a gente vai ver algumas técnicas de conversão de unidades compostas. Por exemplo, uma unidade bem comum de aparecer nas questões de matemática, de física principalmente, quando a gente está vendo lá a questão de densidade, né? De química também, é aquela famosa conversão de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, né? Ou o inverso, de grama para centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. E aí vira uma confusão, né? Que a pessoa não sabe se multiplica por 10, se multiplica por 100, se divide por 1000, né? Então a gente vai ver alguns artifícios para a gente poder fazer essas conversões com não, com bastante mais segurança, beleza? Compreendendo os processos que existem por trás dessas conversões. Tranquilo? Então a gente vai ver no próximo vídeo esses processos de conversões de unidades compostas e também alguns exercícios resolvidos, tanto do Enem quanto de outros vestibulares também, beleza? Então agradeço por hoje, muito obrigado pela companhia e pela paciência. Espero bastante ter ajudado a vocês destravarem a cabeça e terem compreendido um pouco mais a fundo esses processos de conversões de unidades. E a gente se vê na próxima aula, beleza? Um beijo e até lá.